Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. Já curte, comenta aí durante esse episódio, compartilha para evangelizar digitalmente, para compartilhar esse testemunho que a gente vai trazer aí, muito especial para você hoje na sua vida, para entrar na sua casa e fazer parte também da vida das pessoas que você conhece, porque com certeza eu sei que você vai compartilhar. Ativa o sininho e se inscreve no canal, para toda vez que a gente estiver postando um novo episódio, você já receba a notificação aí no seu telefone. E hoje eu estou aqui com o Maxson, nome bem diferente, gente, um nome bem bonito. A gente até estava agora aqui nos bastidores conversando do significado do nome do Maxson. O Maxson vai trazer para nós hoje aqui o testemunho dele, da vida dele, dessa caminhada aí que ele está tendo depois que se encontrou com Jesus. E ele vai trazer para nós o antes e o depois, né, Maxson? Para a gente entender aí como é que funcionou esse encontro que ele teve com Jesus. Maxson, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por você ter vindo de tão longe para estar conosco aqui nessa manhã hoje, trazer seu testemunho, doar seu tempo para todas essas pessoas, né, que vão assistir, que vão receber essa palavra. Com certeza um testemunho que vai de alguma forma impactar, vai tocar no coração, na alma das pessoas que vão assistir. Então eu quero te agradecer do fundo do coração por você estar doando o seu tempo, o seu secreto, muitas intimidades, coisas que a gente não compartilha, né? Agora vai compartilhar numa rede social. Então eu quero te agradecer do fundo do coração e seja muito bem-vindo aí no nosso podcast. Eu que agradeço, e é um ambiente maravilhoso, e o teu propósito de trazer justamente testemunhos, né? É o primeiro podcast que eu vou para a gente falar de Deus. Olha só. Geralmente a gente... Eu acabo sempre falando, né? Porque eu sempre desvio do assunto e vou para ele. Eu vou para ele. Mas geralmente chamam a gente para falar do profissional, né? E tudo certo também. Tudo faz parte. É assim que a gente também evangeliza, né? Mas ter esse propósito de vir aqui para falar de Jesus é maravilhoso. Muito obrigado. É isso aí, coisa mais linda. Gente, então nós vamos começar. Eu queria saber quantos anos aí de batizado já? Quanto tempo? 2 anos? Batizado temos 2 anos. 2 anos. 2 anos de batizado, né? E aí o processo ali durou outros 3, indo em igreja, saindo, voltando. Conhecendo, experimentando, né? Mas eu digo que eu e a minha esposa, a Fernanda, a gente é crente sem ser crente. Porque, bom, eu cresci numa família católica, mas sabe aquele católico que vai em tudo quanto é lugar? Sim. Então eu cresci no católico, indo em centro de Umbanda, né? E depois também fazia um negócio com Buda, e depois fazia aquelas arvorezinhas cheias de pérolazinha. Minha mãe tinha aquele negócio, meu Deus do céu. Como a gente vai se apegando em muletas emocionais religiosas. Exatamente. Achando que aquilo vai trazer uma condição melhor de vida para nós. E aí quando a gente vai ver a Bíblia, o ser humano é assim, né? E desde sempre. Desde sempre. Meu Deus, Deus fala, não, tu não vai idolatrar, tu não pode idolatrar, mas sempre tinham lá um negocinho querendo visualizar um... Moisés subiu, não deu 40 dias, o povo já estava ao redor do boi idolatrando. Ao redor do boi idolatrando. Então eu cresci assim, numa família que era católica. A minha mãe é uma mulher de Deus,
A minha mãe, nossa, era uma pessoa fantástica. Sabe aquela pessoa que sorri, o sorriso... ela era conhecida pelo sorriso. Olha só. Só que falta de entendimento, Uhum. né? E a gente precisa justamente desse entendimento. E esse o porquê sempre me pegou. Por quê? Por quê? Por quê? Se querer saber, querer saber. E isso acabou fazendo na minha vida toda eu ir por um monte de caminhos, né? O Sim. saber porquê, né? É uma peregrinação espiritual, né? A tua alma tá perdida, tá querendo um alimento. Eu fiquei 25 anos perdida buscando, querendo preencher um vazio, né? Porque é um vazio que te faz buscar. E eu ia para cá, ia para lá, e também a mesma coisa que você. Passei em centro de banda, estudei o Evangelho Espírita, venho de uma família muito católica, né? De pai muito católico. Meu pai ia na missa todo domingo. Mas é engraçado que eu, em conversas com meu pai dizia para mim, eu tenho um vazio. E eu dizia, eu também tenho vazio. E por que não preenche? O que tem que não está preenchendo? E essa peregrinação foi isso. O vazio é falta de alimento espiritual. Esse vazio eu sentia desde pequeno, desde criança. Então eu ia na igreja, a minha mãe me incentivava muito eu lia na igreja, eu lia no púlpito. Com 6 anos, eu apresentava formatura, isso, aquilo, com 6, 10 anos. Minha mãe sempre me incentivou muito isso. Mas eu ia e sempre me causava um desconforto me ajoelhar na frente de uma imagem. Sempre me causava um desconforto. Eu acho que eu me confessei a um padre 2 vezes no máximo. Uhum. Eu não sei se eu cheguei a isso. Talvez eu fui na comunhão e eu acho que na crisma, talvez, mas nem lembro. E me causava sempre um desconforto nisso. Porque eu não entendia. Era um vazio. Quando eu fui evoluindo e não são pessoas, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas tomam para si essa dor, né? Sim. Os católicos são pessoas boníssimas. Sim. São pessoas do bem, nem todos, assim como nem todos os evangélicos também são, mas a gente tem que ver a alma. Sim. E Paulo fala justamente isso, né? A gente não está lutando contra a carne, a gente está lutando contra... E espíritas também. Espíritas também, e por aí. Nós estamos falando de almas, Exatamente. Né? Muito lindo isso que tu está trazendo aqui, Max. Quando Jesus ia para os gentios, Jesus pregou para gentios, trazendo os samaritanos, trazendo todo mundo junto. Falando com as almas. Ele não estava preocupado se o povo se ajoelhou para um boi. Ele nem, né? Ele estava falando com as almas. Esse Jesus que a gente descobriu quando a gente se converteu. O Jesus que falava para as almas. Porque até então, os judeus não entendem isso até hoje. Porque Jesus veio para falar para as almas. Jesus veio para deixar o Espírito conosco. Ele fala isso. E esse Jesus a gente não entendia. A gente entendia o Jesus, homem que morreu na cruz, mas o porquê. E quando a gente entendeu o porquê, que era toda a nova aliança e o porquê da nova aliança, é que a gente nos tornou... A gente... Falar que é evangélico até... engraçado, mas a gente se tornou evangélico, porque aí a gente traz o evangelho para o nosso dia a dia, mas o nosso lifestyle, o nosso estilo de vida virou Jesus. E aí voltando um pouco sobre a história, né? E o vazio. O vazio. Esse vazio fez com que eu buscasse um monte de lugar, buscasse inclusive em coisas ilícitas. Sabe? Porque... Se anestesiando das dores. Exatamente. Né? Eu também adorava, por exemplo, sexta-feira de noite, sábado, tomar o vinho com meu marido. Eu tinha que aliviar o estresse da semana. Exatamente. Válvulas de escape. Eu chegava do trabalho, tinha que tomar uma dosezinha de uísque. Tinha uma época que eu comprava uísque, porque já não bastava, tinha que ter algo forte. E aquilo ali foi me trazendo cada vez um vazio maior.
Tapava o sol com a peneira ali naquele momento do efeito do álcool, mas no outro dia o vazio aumentava. Tem até um filme que fala, uma história real, que fala do começo do reavivamento. Eu não sei o nome do filme, mas é com o mesmo ator que faz Jesus no The Chosen. Eu não sei o nome do filme, se tu conseguir. E ele fala justamente assim, ó, que esse reavivamento nos Estados Unidos, ele aconteceu justamente na época do Woodstock. E o cara que fez o reavivamento, ele tinha uma veia profética, um chamado profético, e ele era muito hippie. E ele se juntou com um pastor de igreja tradicional. E aí a filha desse pastor tinha ela era avessa àquele estilo do que o pastor fazia. E ela encontrou esse cara. E esse cara falou de Jesus para ela de uma forma tão natural, mas ele era todo hippie. E ela levou ele para casa do pastor. E o cara chegou e ele ficou apavorado, assim. Aí o cara falava assim, ó, eles estão procurando a mesma coisa que tu está procurando. Eles estão procurando paz no coração. Só que eles estão procurando da forma errada, no caminho errado. Então, se a gente conseguir trazer da forma certa para o caminho certo, a gente vai conseguir trazer Jesus para eles. E quando a pessoa vai para esse mundo de droga, de bebedice, ela quer paz no coração, na real. E Maxson, assim, ó, bom, eu não sei tu, eu não era alcoólatra, eu nunca fui alcoólatra, tu também não, mas a gente acabava buscando uma válvula de escape para relaxar, para ficar bem, e na verdade ninguém está dizendo que é proibido beber bebida alcoólica, mas o que a gente está querendo dizer aqui com essa fala é que quando a gente encontra Jesus, quando a gente entende esse caminho, quando a gente entende o propósito divino da crucificação, o poder do sangue derramado, a gente começa a entender que o que está faltando é alimento espiritual, né? E que não é a bebida que vai saciar, não é o cigarro, não é a roda de amigos, não é tu ser aceito, isso não vai saciar, isso só vai te querer que tu faça mais porque tu faz e abre o vazio, daí tu fica num círculo vicioso. Quando tu conhece Jesus, tu sai do círculo vicioso, porque aí tu começa a receber um alimento espiritual de verdade, que tu estava buscando, tu até estava achando que em outros lugares estava dando certo, mas quando tu conheces Jesus, é como se tu andasse de Fuca e daí tu começasse a andar de Ferrari. É mais ou menos isso. É bem isso. Eu bebia assim bastante, assim, eu não era alcoólatra, mas ia pro final de semana e a gente ficava em ruim. Função da bebida. E em função da bebida. E aí tu falou uma coisa que é o seguinte, aí eu parei de beber. Mas, dando um pulo um pouco para frente, quando eu parei de beber, eu ainda ia com os meus amigos diziam, mas por que agora é que a Bíblia fala que não pode beber? Eu disse, não, cara, eu só não quero mais beber. Mas por quê? Tinha que ter um porquê, né? Tinha que ter um porquê. Eu disse, cara, só não quero, eu não tô afim. E eu fui deixando aos poucos. E quando eu fui deixando um tempo, e aí depois eu bebi um pouquinho, já não fazia aquilo. Não. Aí sabe o que eu notei? Que cada vez que eu bebia, eu me afastava mais do Espírito Santo. Porque ele intoxica o espírito, né? Exatamente. Aí eu percebi que aí eu já tinha passado por outras experiências, que toda química que vai ao teu corpo te afasta de alguma forma do Espírito Santo. Toda química, né? Tu sabe que, até eu sou muito sensível, então eu tenho que cuidar muito com a cafeína. Eu tomo chimarrão, pouquinho, tomo café, mas antes eu tomava uma térmica de chimarrão. Como eu sou sensível, meu sistema nervoso central desequilibrava, então ficava tremendo, ansiosa, taquicardia, e o álcool também fazia isso em mim.
Então, até eu entender que não, peraí, isso aqui está fazendo um efeito químico no meu corpo fisiológico. Não está me fazendo bem. E aí, como eu ficava muito ansiosa com taquicardia, eu não conseguia nem ler a Bíblia. Porque eu não conseguia me concentrar. Eu já tenho raciocínio rápido, eu ficava muito rápido. Entendeu? Daí eu comecei por isso que eu digo senso de autopercepção. Isso é muito importante. Eu falo muito isso no livro ali, As 10 Poderosas Soft Skills de Jesus. Porque se tu tiver esse senso, logo tu diz, não, peraí, isso aqui não tá bom para mim, pro meu corpo fisiológico. Esse senso de autopercepção que a gente fala na inteligência emocional, que é o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento vai te dar uma possibilidade de fazer gestão das tuas emoções. E a gestão das tuas emoções, tu vai conseguir gerir as tuas emoções e ganhar inteligência emocional. Isso. Então, é engraçado porque quando tu tá quimicamente alterado, e são todas bengalas. São todas bengalas emocionais, bengalas químicas, bengalas que a gente vem trazendo ao longo do tempo. E as químicas, elas fazem com que a gente perca a percepção emocional. E aí, só que, claro... É um anestésico, o maligno, né? E o maligno, ele é ladino. Não perde tempo. Não perde tempo. Se ele tem a possibilidade de te dar uma perda de percepção emocional e um ganho em alguma outra situação por um pouco espaço de tempo, ele fez aquilo ali justamente para isso. Aí... De tirar o foco. Aí vem os teus hormônios que vão te dizer que tu vai ficar... E aí a pessoa fica dependente daquilo. Sendo que Deus... E aí é engraçado porque as pessoas falam que quando a gente é extremista, né? Geralmente se fala isso, aqui a gente é extremista. Nós cristãos somos extremistas. É porque a gente percebe que a verdadeira liberdade vem de Cristo. Sim, e da libertação dessas dependências. Exatamente. Porque Cristo ensina isso para nós. Exatamente. A Bíblia ensina isso desde o começo. Nós estamos falando mais de 2000 anos, né? Mais de 2000 anos. É um ensinamento milenar. Não, e eu vou mais longe, Karen. Se a gente for lá no Éden, sim, Deus nos ensina que a gente tem que ficar puro. Simples assim. Porque quando a gente vai querer conhecer o bem e o mal, querer saber mais do que necessário, a gente perde a nossa pureza. Perde a nossa pureza e a gente vive daí, Maxon, em função das muletas emocionais que nos anestesiam. Por exemplo, quantas vezes eu e o meu marido nos percebemos de esperar o final de semana para onde é que a gente vai beber? Onde é que a gente vai beber? Vamos fazer um churrasco? Tá, vamos fazer um churrasco. O que nós vamos beber? Então, a vida, ela começa a se direcionar e é algo muito satânico, tá? Muito satânico, que é o que o mal quer, porque daí ele te tira o foco. É diferente tu ter o foco, nossa, eu quero escutar Jesus, eu quero escutar a palavra, eu quero alimentar o meu espírito. Não, tu é levado a esvaziar o teu espírito. Cada vez mais tu vai esvaziar, daí tu vai ficar naquele círculo vicioso. Eu vivo minha semana esperando uma sexta, um sábado, para mim ver aonde eu vou beber, em qual lugar eu vou escolher para mim beber. E assim, não é sobre ser alcoólatra, isso não é um alcoólatra que faz, mas uma pessoa que tem uma muleta emocional. Sim. Que ela precisa daquilo para se anestesiar. Então ela se anestesia, ela tomou aquele vinho e tal, deu umas risadas, relaxou, foi para casa dormir, no sábado de novo, no domingo eu me preparo para segunda. E aquilo é o círculo vicioso. E tu vive naquela roda ali, né? Emocionalmente falando, né? A gente esperava o final de semana para ir no churrasco com os amigos. Beber. Beber.
E olha só que aí são as coisas que começam a inteligência, a gente trabalhar a nossa inteligência, a nossa percepção, a nossa autopercepção é justamente isso. Lá em 2013, eu era focado, sempre fui muito focado no trabalho e Deus vem trabalhando muito isso em mim, muito. E, gente, eu era muito estressado, muito estressado. A ponto de uma vez eu quebrei uma porta dando um soco. Olha só. Falo isso sem orgulho. E até que o ponto que uma vez a Fernanda trabalhava comigo e até que o ponto que eu quase infartei com 33 anos. Nossa. Minha filha com 3 anos. Ah. E eu pensei, se eu continuar assim, eu não vou ver a minha filha crescer. E tu era tão nervoso que a bebida te relaxava. E a bebida me relaxava. Eu ia para os bares com os meus amigos e tal. Aí eu comecei a mudar, comecei a fazer exercício físico, fiz um Muay Thai e comecei a mudar meu estilo de vida. Já dá uma melhorada, né? Já dá uma melhorada. Exercício é importante. Muito, É muito importante. Aí começou a melhorar e eu comecei a me conhecer. E a tua percepção não começou a melhorar sobre você mesmo? Isso. Começou a clarear. Eu aprendi a sofrer. Uhum. A arte marcial é boa por isso. Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado nas diretrizes espirituais ali também. Tal. Aí quando eu comecei a andar com... A gente vai trocando de relacionamentos e tal. A gente ia para churrascos assim. Enquanto eu estava na bebedice, na piscina, no churrasco, na churrasqueira, minha filha, pequenininha, estava na sala. Ou vendo televisão, ou com as amigas. Qualquer coisa para ela não chamar. A gente fazia isso. Assim, qualquer coisa, a gente coloca o filho para ele não me chamar. Para mim poder descansar. Sem querer, a gente faz isso sem querer. Porque na verdade tu só tá olhando para ti. E tu só quer descansar. E tu entende que se ele ficar te chamando, tu vai se irritar de novo. Exatamente. E aí, eu era um bom pai, né? Porque fora dali... Não como um mau pai, mas querendo descansar da semana que tu tinha, né? Mas na real, assim, as pessoas me viam como um bom pai, mas na verdade, eu era egoísta. Porque eu até dava atenção para um X de tempo. Sim. De qualidade, mas e o resto? Que tu achava que era qualidade, né? E aí eu colocava ela em risco. Era um risco. E afastada porque ela via, da gente, Aí né? eu comecei a pensar o seguinte, gente, qual é o futuro que eu vou dar para essa criança? Ela vai crescer, ela vai para as baladas, ela vai fumar, ela vai beber, eu vou gostar disso. E aí Deus começou a tocar em mim. Mas era o que tu estava ensinando, né? Exatamente. O meio que tu vivia era o que ela estava aprendendo que era bom. Exatamente, eu comecei a pensar assim, Nós gente, também, lá em casa, igualzinho eu tô ensinando o que para ela? E depois como... Aí eu assim, não, mas eu vou cobrar e dizer para ela que não dá. Aí eu como? Eu pensava comigo. Eu acho que não era eu que pensava comigo, né? Aí o Espírito Santo já fala, como que tu vai cobrar? Já Deus dizendo ali, Maxson, não vai dar certo tua matemática. Não vai dar certo. Como que tu vai cobrar? Como que eu ia cobrar ela, senhor? Aí eu conversei com um amigo e a Fernanda já vinha com um processo de mudança e trouxe muito da palavra para dentro de casa. E é engraçado, porque quando a gente casou, quando a gente começou a namorar, o nosso namoro, a gente ia para as baladas, mas a gente ia para a igreja. Olha só. A gente gostava muito da igreja católica carismática. E ela é diferenciada. Pena que a católica não impulsiona a carismática, né? Não dá força e vazão. Mas isso é outra conversa. E a gente gostava disso, até que o ponto que acabou as igrejas carismáticas perto da gente, a gente ficou meio que sem saber onde ir. Mas a gente sempre gostou do Espírito Santo. A gente sempre gostou de estar em contato com o Espírito Santo. E até que o ponto que a gente teve todos os percalços da vida, a Fernanda, Deus permitiu a Fernanda passar
por algumas coisas familiares para trazer, para ele chegar dentro da nossa família. A Fernanda nos trouxe a palavra através de vídeos, pastores. No começo foi bastante desafiador para mim, para minha filha. Porque quebra crenças, Exatamente. tabus e coisas que nos ensinaram que não era verdade. A gente ficou à mercê da opinião dos outros. Exatamente. Porque o maligno, ele usa justamente isso para poder nos afastar. Ele usa dizer que o pastor ele só está roubando. Eles são tudo ladrão. Ele usa isso justamente para te afastar de Deus. Ele usa da crença e do tabu que tu aprendeu lá atrás para dizer não vem por aqui não. Exatamente, porque ele não quer que tu nem chegue perto deles. Por isso que a gente... É uma coisa que as mulheres que caminham com nós é muito Bíblia. Bíblia, porque quando tu estuda a Bíblia, tu se apossa da verdade. E quando tu se apossa da verdade, não existe mais nenhum lugar que não vai... Tu pode estar na igreja que não fecha com a Bíblia, tu vai dizer, não tá batendo com o que eu estudei. O meu filho tem 11 anos, ele estava no colégio, a professora falou um negócio, porque ele estuda a Bíblia. O meu filho batizou agora faz 20 dias. Deus chamou ele nas águas, foi a coisa mais linda. E eu e o meu marido, a gente abençoou. A gente não esperava, foi cedo, né? Mas quando Deus chama, a gente entregou, ele é filho de Deus, ele não é nosso filho, né? Mas ele chegou ontem mesmo para mim, ele disse, mãe, a prof falou isso que não bateu com o que eu estudo na Bíblia. Eu disse, então vamos lá, vamos pesquisar, porque eu como pesquisadora, eu ensino meu filho a pesquisar. Vamos para as escrituras, o que não está errado, o que não está batendo. Não entendi aqui, vai lá para o ChatGPT, porque o ChatGPT ele usa a versão Almeida corrigida, então está em harmonia com o que nós estudamos. Eu disse, vai para lá, vamos pesquisar. Eu disse, então agora tu chega lá, chama a tua prof no canto e diz, prof, assim, 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 assim. Porque é importante que ele, eu disse, tu não vai corrigir a tua prof, mas tu precisa trazer para ela o que tu pesquisou e o que tu encontrou. Tu não precisa falar no meio de todo mundo, fala com ela sozinho, só vocês dois. Por que eu falo isso? Hoje nós estamos falando do meu filho de 11 anos. Eu estou preparando meu filho para a vida. No momento que ele se apossar da verdade, não tem voz nenhuma que tira ele do caminho da verdade, que é Jesus. Jesus, ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que eu digo, Maxson, ir à igreja é extremamente importante, orar é importante, jejuar é importante, mas se tu não tiver isso aqui, se tu não tiver as escrituras muito bem solidificadas no teu entendimento, você não se apossa da verdade. Qualquer um te desvia. Um primeiro sinal da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, são os tempos de enganação. Olha para o nível de enganação que a gente está indo. Inclusive dentro de igrejas. A gente tem que cuidar muito. Então, só a verdade nos libertará. E aonde que a verdade está? Nas escrituras. Exatamente. A gente tem que realmente tomar cuidado, a gente está vindo para um tempo cada vez mais onde a necessidade do discernimento se faz necessária, né? E emergente, né? Vão vir tempos difíceis. Tempos difíceis. A gente já está começando, né? Já tem um movimento nisso. Agora, com relação à Bíblia, por exemplo, aí quando a gente começou a frequentar a igreja evangélica a fundo, e tu falou que é muito importante frequentar a igreja, né? E é extremamente importante. A gente tinha uns amigos evangélicos e ele falava, nesse conhecimento a gente não tinha igreja. E eles falavam, vocês são do movimento sem igreja. Mas a gente não é que era do movimento sem igreja, a gente só não achou uma igreja. Então, não tinha casado ali, estava experienciando, né? A necessidade do ser humano de colocar rótulos, né? Isso. Porque, enfim. E quando a gente achou uma igreja, e a igreja é bíblica, é importante a igreja ser bíblica. Total.
Nossa, isso importante a faz igreja toda a ser bíblica. diferença. A nossa igreja, ela segue os 5 ministérios da Bíblia, isso é importante. Nem toda igreja, às vezes, como que a gente vai saber? Às vezes a igreja é voltada para o evangelismo, às vezes é só para o apostólico e por aí vai. Mas a nossa igreja, ela segue as 5 e me fez despertar, e aí venho do que Deus sempre me colocou ao longo da vida, é procurar saber o porquê. O porquê, né? Que é aquilo que tanto pode levar para um caminho ruim, mas se tu tem o Espírito Santo avivado no teu coração, Deus vai te mostrar o caminho certo. Sim. Eu procurei justamente com uma Bíblia de estudo, e mais outra, uma que eu tinha de 15 anos, inclusive é católica, até hoje eu uso. Eu procurei entender a Bíblia. Então eu fui primeiro na questão histórica, porque eu nunca tinha... Eu via a Bíblia antes como um monte de livro aleatório. Sim. Porque quando eu fiz a comunhão, explicou assim, que era um monte de livro aleatório, que eram... na católica é mais, mas eram tantos livros que um monte de gente, um monte de autores escreveu e que foi Deus que mandou escrever. Que Deus escreveu através deles. Muito raso, né? Muito raso. E quando eu entendi que a Bíblia é toda com conexão, e eu fui ver onde que ela foi escrita, e eu assim, como que esse livro foi escrito nesse país, sendo que a história tem conexão com o outro país que tem lá, que foi escrito lá no outro país, em outro... E aí começou... A borbulhar, e aí eu busquei cada vez mais, até que eu indo pela lógica, eu entendi que a Bíblia não é um livro somente lógico, é um livro espiritual. Sim, a Bíblia é viva, né? Ela é viva. Ela é viva. E cada vez que eu lia, eu tinha um outro entendimento. Mas aí vem o pessoal, porque aí o pessoal da neuro... Eles vêm falar, não, mas é porque tu já está vivendo em um outro momento. Mas aí, quando tu começa a entender a Bíblia como um livro espiritual, sim, e tu começa a ver os movimentos de Deus espiritualmente... Sim, as revelações na hora que tu está estudando... Como assim? Não, mas é porque tu está vivendo aquele momento. Então tá, aí eu estou vivendo aquele momento. Vem uma revelação na coisa. Meu Deus, obrigado, Senhor. Tal. Aí eu vou... Não vou nem dizer na igreja. Eu vou na esquina. Aí vem alguém e fala alguma coisa, olha, isso, aquilo, aquilo outro, eu tenho isso, aquilo para te falar. Mais uma revelação. Aí tu vai na igreja. Aí mais uma revelação, tá? Deus só vai testificando. Como assim? Como que não tem o sobrenatural como ali, não né? tem o sobrenatural? Não tem como. Não tem como. Aí quando a gente vai se aprofundando, é o que eu falo para todo mundo lá na igreja. Que aí Deus nos honrou com alguns ministérios, a gente trabalha lá. Então a gente serve no Ministério de Empreendedores, no Ministério de Saúde e eu sirvo no Ministério de Homens. E muitos homens vêm para mim e falam, cara, eu tô precisando. Eu assim, tá precisando. Porque tu tá só aqui atrás, só no raso, mano. Água na canela tu sai fácil. Tu precisa mergulhar, tu precisa te molhar de verdade. Como que tu vai te molhar do Espírito Santo se tu não te aprofundar? É uma entrega, né? Né, cara, eu só tô vindo aqui no domingo, aí ainda às vezes eu venho um pouco, venho depois, venho menos. Então, mano, tu tem que vir pra cá e tu tem que cultuar junto com a gente, tu tem que te aprofundar, tu tem que buscar, porque senão tu vai cair. É muito raso. Muito raso. É muito raso. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, né? Porque a gente justamente entendeu isso. E quando eu me converti, depois de me converter, Deus foi me colocando para buscar, como eu já tinha feito estudos sobre inteligência emocional, Deus foi me colocando, e só Deus, porque não era um caminho que... para buscar cada vez mais o entendimento mental das pessoas, o comportamental. Aí eu estudei programação neurolinguística, né? Estudei a fundo as questões de comportamento, as questões de neurociência, para poder entender
como que funciona o comportamento humano e os padrões, né? E muito me foi revelado nisso. E hoje eu consigo conversar com as pessoas dentro desse entendimento e trazer uma libertação para as pessoas. Olha só que legal. É muito lindo. E sabe o que eu queria te perguntar, Maxon? Tu já teve uma experiência com Jesus? Tua, secreta, assim? Eu tive uma experiência com Jesus, sabe? Foi incrível, assim, que eu fiquei dias dizendo que loucura foi essa toda que eu vivi, sabe? Já aconteceu isso contigo? Mas como assim, experiência com Jesus? Uma experiência sobrenatural. Sobrenatural, assim. não. Eu ainda não tive. O que eu tive de experiência com Jesus, assim, Quer dizer, experiência com Jesus, eu não posso dizer que eu não tive. Eu só não saí do... Eu só não eu não fui. digo um arrebatamento, eu digo assim, sabe aquele momento que tu chegou ou tu ouviu uma palavra e aquilo tocou no teu coração, tu te lavou no choro, tu teve... Tem umas, assim, a gente tem muito dessa vivência, né, caminhando com Jesus, todo mundo tem. Mas tem alguma coisa, tem alguma coisa assim que tipo, nossa, aquele dia foi algo tremendo que eu vivi ali. Um momento de sobrenatural. Não sei se eu me faço entender. Tiveram alguns, assim. Mas tem um assim que tu diz, nossa, tem um que eu me lembro aqui que... tem um que quando a gente estava no Retiro dos Homens e eu já estava servindo. Ah, então é esse aí que é para te contar para nós. Que eu já estava servindo, porque aí foi quando Deus me mostrou através de um pastor, e é muito engraçado porque esse pastor eu não gostava dele. E ele sabe, eu posso contar isso. Claro. Eu amo ele, meu amigo hoje, que eu converso com ele todos os dias. E a gente estava lá no momento de busca, em oração e tal, e eu totalmente entregue. E ele já ele é um grande avivador do Espírito Santo nas pessoas, assim. E ele já tinha liberado fortemente o Espírito Santo, eu quebrar as minhas amarras para o Espírito Santo. Aí até que ele sentou para mim e disse, agora vamos conversar eu e tu. E só estava eu e ele na sala, todo mundo já tinha saído. Até que ele falou, cara, o que tu quer da tua vida? O que tu quer? Tu já é maduro o suficiente. E eu só tinha 2 anos de convertido. Mas tu tinha uma caminhada de muito estudo, de entendimento, né? Não ainda talvez bíblico, mas de muitas coisas ali, né? E aí ele assim... E eu vinha com alguns mentores, né? Coachings e tal, e principalmente focando na parte mental. Aí ele assim, ó, cara, tu já é maduro o suficiente na fé. Tu só tem que tomar cuidado para não vender a tua fé. Nossa, isso é forte que ele te falou, hein? Isso é forte. Eu assim, mas eu não quero vender minha fé. Eu nunca vou vender minha fé. Aí ele assim, e o que tu faz na rede social? Tu não tá vendendo a tua fé? Aí eu assim, não. Eu só tô falando de Jesus. E aí, Deus falou muito forte comigo ali. Deus falou, e a gente começou a conversar muito, porque ele tinha muita base do mentor que eu estava, pro que eu estava fazendo, mas era completamente diferente. Eu tinha muito discernimento, Deus me deu muito discernimento com relação a isso, apesar de que nem em todo momento que eu estava com ele realmente eu tive discernimento. Mas naquele dia foi um dia muito especial, porque o Espírito Santo me tocou muito forte ali. Muito forte, muito forte. E depois eu ainda pude ter essa conversa que eu tenho certeza que foi de Deus e que me libertou bastante, assim, sabe? Agora, eu ainda espero cada vez mais ter esse toque do Espírito Santo cada vez mais com Jesus, assim, que sabe? assim, é algo que nos move, né? Esse toque, esse encontro nos move.
né? É gostoso tu estudar as escrituras, tu ter revelação, tu sentir o toque do Espírito Santo, isso vai alimentando a tua fé. É como se fosse a nossa gasolina na fé, ali na caminhada, né? Então a gente busca por isso, né? Então eu acho que nós vamos buscando, aí Deus derrama um pouquinho, aí a gente busca. Essa busca, por exemplo, outro momento que eu tive com Jesus é dentro do meu secreto. Há pouco tempo. Essa é uma experiência. Passando os perrengues da vida, passando na pressão que Deus coloca. Sim, na forja. E até que eu comecei a chorar no meu secreto para Deus. Chorar e reclamar mesmo, porque a gente... Foi no muro das lamentações. Isso, porque eu aprendi que uma coisa, tu reclamar para as outras pessoas é tu murmurar. Agora, tu reclamar para Deus é tu orar. É uma lamentação, é uma oração, tá lá nos Salmos, oração. né? E eu chorava, tinha passado um dia muito difícil. E eu sentia Deus ali comigo, me abraçando. Era o teu momento de terapia. Era o meu momento. E 2 dias depois, ou 1 dia depois, eu acho, a pastora Elizabeth foi usada por Deus do altar e me mandou uma profecia onde Deus falava daquele momento. Olha que lindo. Deus é tremendo, né? Então, é a certeza que Ele está com a gente, né? E são essas certezas que Deus fala pra gente que o caminho que a gente tem a tomar é duro, é difícil, mas faz parte de um processo onde vai nos levar para um propósito divino. E o propósito, muita gente fala de propósito, e o propósito, eu também falo bastante de propósito, e eu costumo dizer que o propósito não está na gente. O propósito está no outro. O propósito é tu ser usado para atingir o outro. Esse que é o verdadeiro propósito. É engraçado que quando a gente parte para a parte de conteúdo, de estudos, quando a gente vai falar de propósito, por exemplo, né? Vai falar de soft skills e propósito, por exemplo. O que as pessoas falam? Que a gente tem que se preocupar o que a gente faz, o que a gente é bom, o que rende e o que faz bem para os outros, né? Esse aí tu acha o teu propósito. E o que é isso? É o que Deus coloca pra gente aqui. Pra gente fazer bem para os outros, pra gente buscar. O resumo dos mandamentos que Jesus nos falou. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Nada mais do que isso. Aí as pessoas ficam querendo dificultar a achar o propósito, sendo que Jesus resumiu em 2 frases. Sim. Há mais de 1000 anos. Há mais de 1000. De 2000 anos. É verdade. É isso, gente, tá lindo demais, essa conversa tá maravilhosa, mas eu queria te pedir para te deixar uma mensagem, Maxson. Antes de nós finalizar, antes de nós encerrar, qual a mensagem que tu pode dizer para o pessoal que vai ouvir esse teu testemunho, vai escutar, né, essa história, vai assistir esse vídeo lá no YouTube? O que tu diria para essas almas do outro lado aí da telinha? Eu quero te falar que Deus quer avivar a tua identidade nele. O inimigo tenta tirar a tua identidade desde o Éden, desde o teu nascimento. Ele sabe o quanto tu é importante para Deus. Ele tem a certeza que tu é filho de Deus, mas ele quer te roubar de Deus. Trabalhe sua identidade a fundo. Busque a sua identidade na palavra de Deus. Ela vai te mostrar a tua identidade pura, a tua identidade de quando tu nasceu. Ali está a tua pureza. Busca essa tua identidade. O inimigo não quer que tu tenha a tua pureza. Ele coloca um monte de coisas do mundo para que tu perca a pureza de Deus no teu coração. Foi para isso que Jesus veio. Jesus olhava
para o espírito. As pessoas não entenderam isso. As pessoas acharam que ele olhava para governo, que ele olhava para dinheiro, Jesus olhava para o espírito, para a alma, lá para o teu coração puro, para o teu íntimo. Então trabalhe isso, porque quanto mais identidade tu tiver, mais dentro de Deus tu vai estar. Que Deus te abençoe. Amém, lindo demais. Que mensagem forte, mensagem poderosa que o Maxson está deixando aqui para nós hoje. Maxson, quero te agradecer. Obrigado. Mais uma vez pela sua disponibilidade, né, o seu amor por Jesus, por estar aqui, por vir trazer teu testemunho, compartilhar teu rico conhecimento aí com nós. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, quer dizer mais alguma coisa. Não, só agradecer o momento e declaro em nome de Jesus muita prosperidade para o podcast, Amém. Muita prosperidade para ti, muita prosperidade, que esse canal seja cada vez mais, tenha cada vez mais alcance e que ele possa tocar no coração das pessoas com a tua pureza, que Deus te use como ferramenta com a tua pureza de espírito e que tu nunca perca isso, porque nunca vai perder. Amém, amém. Eu oro muito para isso. Não vai, porque Deus está contigo. Para que Deus conserve o coração, né? Porque como é fácil a gente ficar com o coração manchado, sujado. Eu digo que só aos pés da cruz a gente entregando, ele pode ir limpando o nosso coração, né, Maxson? É isso, gente. Nós encerramos esse episódio aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, fica com a gente e tem cada vez, olha, cada episódio está sendo tremendo, é sempre uma mensagem linda, mais de 30 que a gente já gravou, sempre uma mensagem diferente e isso é sinal de que é fonte divina, porque fonte divina nunca seca. Ela é abundante, ela transborda e sempre é o novo de novo, sempre vai vindo coisas novas. Então é isso, pessoal. Abraço, compartilha, seja um evangelizador digital compartilhando esse testemunho e todos os episódios aí que a gente tem postado. Não esquece de comentar, porque é bem importante, né, a gente saber o que você está sentindo, de que forma Deus está tocando aí no teu coração. Isso nos motiva, né? Nos impulsiona a não parar. Então a gente conta aí com a ajuda de vocês também. Obrigada e Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.